hoje os jornais estão cheios de comentários de parlamentares que estão fazendo o dia possível. Se o Supremo amanhã tomar a decisão de dar razão aos 3 partidos que estão pedindo a devolução do mandato, será uma crise entre o Legislativo e o Judiciário. Eu não vejo por que isso. Estão querendo exagerar o alcance da possível decisão do Supremo para tentar influir nessa decisão. Porque não tem nada de grave, porque a função do Judiciário é exatamente essa. Se o Legislativo não decide quando tem de decidir, por exemplo, a reforma política, se o Legislativo tivesse já tomado decisões a respeito de mudança do sistema eleitoral, o Judiciário não precisaria intervir. Ele está intervindo exatamente porque há questões que oferecem problemas até agora não previstos na legislação e o Judiciário é obrigado a intervir. Não é que o Judiciário esteja intervindo na esfera do Legislativo. Se fosse isso, coitado do Montesquieu e de todos que apareceram depois, que eles estavam falando exatamente disso. Tem que existir o freio contrapeso. Eu quero ainda falar da questão da Comissão de Constituição e Justiça, que aprovou o projeto que afasta os senadores que têm um processo. Mas antes disso, vamos falar das ONGs. 1 ano de atraso, mas finalmente sai, parece que sai a CPI das ONGs. Já saiu, né? já saiu. Foi instalada hoje Isso. no Senado. Mas disputa entre partidos da base aliada adiou para a próxima terça-feira a escolha do relator da comissão. E nesse assunto exatamente é onde está a nossa frase do dia. A nossa frase de hoje foi dita pelo jornalista Eduardo Militão, do site Congresso em Foco. Ele disse o seguinte: é abundante a matéria-prima para a CPI, com inúmeras denúncias sobre o mau uso do dinheiro público. Eu sei que você até escreveu um artigo sobre isso hoje, no Comunique-se. O Coelho, o que pode se esperar dessa CPI? Olha, eu disse que é uma caixinha de surpresa essa CPI. Essa CPI pode chegar a conclusões surpreendentes. Veja bem, no Brasil existem, calcula-se, 400 mil organizações não governamentais, que estão hoje espalhadas por todas as áreas de atividade do Estado e atividades da sociedade civil. E que recebem doações. E que recebem muito dinheiro do governo, muito dinheiro. Agora mesmo saiu uma dizendo, que eu até não acredito, que a revista Veja diz que a senadora Ideli Salvati estaria envolvida lá. Não tem nada a ver com... Ela é ligada a essa entidade, mas isso não quer dizer que ela tenha qualquer participação, qualquer irregularidade. Mas, enfim, este é um assunto que estava realmente exigindo uma certa preocupação do governo. Ele não pode ficar simplesmente distribuindo dinheiro público na medida em que um parlamentar pede, ajuda esse tipo de organização aqui, ajuda que, mesmo entre as ONGs, mesmo entre elas, existe uma grande preocupação de demonstrar a sua sinceridade, a sua validade. Existe uma associação, se não me engano, se chama ABONG, que é a Associação Brasileira, que faz exigências a cada um para permitir que ela pertença à associação. Tanto que eu fiz uma consulta e perguntei quantas ONGs vocês têm. Olha, aqui parece que são 100 e poucas mil, mas há indícios de algumas estatísticas que são 400 mil e nenhuma fiscalização. Existe um descontrole desde o início. Desde o início. Nunca existiu o controle sobre as ONGs. Quer dizer, é uma boa ideia que começa e aí você não controla. Tem assim E está rolando assim de gaveta em gaveta há 1 ano, como você disse, nas gavetas do Senado, o pedido de instalação dessa CPI. Não tem assim um conceito no imaginário popular de que ONG é uma coisa boa, do bem? Claro. Mas não significa que a realidade seja essa sempre, né? Eu acho que essa visão que você diz é porque o governo não se mete nelas, então as pessoas acham boa. O governo e não esse, ou qualquer governo. Não é isso que eu quis dizer. Todo mundo mas acho que ela é mais eficiente. Eu prefiro inverter essa questão dessa visão idílica das ONGs. Eu me lembro da frase do filósofo Immanuel Kant, que ele dizia o seguinte: mesmo uma raça de demônios pode viver em paz desde que ele seja minimamente inteligente. Eu acho que se você inverter a frase e pensar no lado idílico das ONGs, elas podem ser lindamente boas, necessariamente na prática não tem, a bondade passa bem ao largo. Até por isso, foi uma ideia que começou muito bem, mas que em qualquer lugar do mundo passaria por um crivo qualquer de fiscalização, que jamais ocorreu. Elas acabam se transformando, lógico, não estou aqui generalizando, pelo amor de Deus, mas tanto as ONGs
e várias outras instituições que estariam voltadas para atendimento direto da população, muitas das vezes servem para as relações clientelistas, para se conquistar algum voto. Tem ONGs que fazem um trabalho sério. Sim, não, acho que muitas tem. delas, por exemplo, todas essas que pertencem à associação, me parece, elas são autorreguladas. A associação permitiu que haja um mínimo de controle sobre a ação sobre as ONGs. Mas um grande número delas, mais da metade talvez, ela não tem nenhum tipo de controle de fiscalidade, do sistema de controles e contrapesos, né? Que é natural de uma democracia. Públicas, né? Eu ouvi dizer, estou vendendo o peixe que eu comprei, que existem várias ONGs sobre meninos de rua, quer dizer, para cuidar de meninos de rua, para, enfim, talvez até seria para tirá-los da rua. Que tem mais ONGs cuidando disso do que meninos na rua. De meninos de rua. Já ouviu falar disso? Já ouvi estatísticas sobre isso. Um aspecto que eu acho que a gente tem que ressaltar quando fala de ONG, um aspecto extremamente nocivo, que ratifica essa falta de controle, são as ONGs internacionais que, sobretudo, na nossa Amazônia, estão atentando contra os interesses vitais do Brasil, soberania e garantia do patrimônio nacional. Nós temos ONGs que estão de diferentes países da Europa, da Ásia, da América do Norte, em que o cidadão chega lá e diz assim, eu vou ensinar a palavra de Deus para o índio. E o que ele está fazendo é prospecção de recursos minerais no nosso território. Sem fiscalização. Nenhuma. Pois é. Nenhuma. E esse fato, ele é acompanhado muito de perto pelas unidades do Exército Brasileiro, pelas suas seções de inteligência, que ficam traumatizados com a facilidade com que o estrangeiro chega, vai a Brasília e obtém ali, porque eles são Abre uma ONG e atua no território nacional, sabendo que ele está fazendo isso, e ele continua atuando. É uma coisa muito complicada. Ok. Eu queria agora, sim, Coelho, voltar para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que aprovou hoje um projeto de resolução que determina o afastamento de senadores investigados por quebra de decoro. Essa proposta diz que não vale para o caso Renan, já que as representações contra ele já estão aplicação do jeitinho. Não ia passar essa resolução, a não ser mediante um certo acordo. O acordo foi possível porque a oposição concordou que ela só entrasse em vigor a partir do 1º de janeiro do ano que vem. Isso. E isso, evidentemente, quer dizer, o processo do Renan vai se arrastar e vai passar e não vai chegar lá. Você acha que chega no plenário, aprovado no plenário esse projeto? Eu acho que sim. Até pela sobrevivência do Senado. A imagem está tão chamuscada que foi um acordo de sobrevivência de cavalheiros aí. Cavalheiros e damas, ou seja, vamos criar mecanismos de punição, apenas não vamos punir agora. Mas, por exemplo, vamos supor que o caso Renan se arraste até o ano que vem, pelo andar da carruagem, eu acho que vai se estender. E essa medida valendo a partir de janeiro não pega o caso dele de jeito nenhum. Não, pega o caso dele, só que ele, inclusive, seria substituído normalmente pelo vice-presidente do Senado. Eu acho que isso não está claro, porque essa questão vamos dizer, da extensão do mandato do Renan está ligada a outra coisa, que é a aprovação da CPMF. Quer dizer, o que interessa ao governo, voltamos a dizer, é aprovar a CPMF. Essa é que é a questão dele. A questão do Renan é secundária para o governo. Ele subordina a questão do Renan à aprovação, até com muita razão. Depois que aprovar a CPMF... Depois que vamos ter um outro quadro. É por isso que o senador, o nosso querido Aloysio Mercadante, ficou no meio do caminho, porque ele não entendeu isso, falou antes do tempo, depois quis dizer o que tinha dito, e agora ficou aí, nem é mais líder, nem é mais porta-voz do governo, ninguém mais sabe quem ele é dentro do Senado, se queimou inteiramente. Então, a gente precisa compreender isso, quer dizer, o governo estaria acompanhando aquele caso, preocupado, mas basicamente ele precisa arrancar do Senado os votos necessários para 3/5 do Senado para poder aprovar a CPMF. Essa vai ser a batalha que ele está travando. Mas ele já está em entendimentos com o PMDB para chegar aí, não é? Ele está, mas foi traído pelos famosos, os tais franciscanos do PMDB, que aproveitaram outra questão, que era a criação da Secretaria de Planejamento a Longo Prazo,
E aí, pimba, derrotaram a MP do governo, porque disseram, nós não fomos devidamente atendidos até agora. Então, a questão essencial hoje no Congresso é essa, aprovar em 2 votações, dentro do prazo fixado pela Constituição, a CPMF, tal como ela é hoje, sem mexer em percentagem, sem fazer nada. Aprovar como ela é hoje. Posto isso, vamos então aí depois nós conversamos sobre o Renan. Isso aí. E nós aqui continuamos atentos. Agora vamos para o intervalo. Em seguida falamos da polêmica atuação do exército mercenário no Iraque. No Minuto. Espaço Público, um programa da TVE Brasil.